E aí, pessoal, tudo bem? Mais um plantão de notícias do Portal Minas no ar. Prontos para mais uma análise? Hoje a gente separou umas notícias quentes, hein? Economia argentina, Pix aqui no Brasil, e a posse do Donald Trump nos Estados Unidos. Nossa, muita coisa aconteceu, né? Por onde a gente começa? É verdade, acho que a gente podia começar lá pela Argentina, que pelo jeito finalmente deu uma respirada na inflação. Pois é, parece que sim, hein? A inflação deu uma bela desacelerada em 2024, fechou o ano em 117,8%, bem diferente dos 211,4% do ano anterior. Nossa, é quase 100 pontos percentuais de diferença, é muita coisa. Mas me explica uma coisa, qual foi o milagre? Descobriu uma fórmula mágica para segurar os preços? Ah, mágica não teve não, né? O que aconteceu foi que o presidente Javier Milei adotou uma política de austeridade bastante rigorosa, sabe? Ah, entendi. Tipo, cortar gastos, né? Sei não, hein? Isso costuma ser bem popular, né? E foi. Ele diminuiu ministérios, suspendeu obras públicas e fez cortes consideráveis em áreas como saúde e educação. Eita, cortar saúde e educação. Isso deve ter dado o que falar. Deu bastante. Muita gente criticou, debateu, questionou. Mas o fato é que no terceiro trimestre de 2024, a Argentina saiu daquela recessão que parecia não ter fim e o PIB até cresceu, 3,9%. Caramba, então parece que o remédio amargo deu uma aliviada na dor. Mas e aí, será que essa estratégia de aperto de cinto funciona a longo prazo? Porque cortar investimento em áreas tão importantes, né? Isso pode acabar prejudicando o país lá na frente, não é? Exatamente. É justamente essa a grande questão, né? Tem muito economista que defende a ideia de equilibrar as coisas, apertar o cinto de um lado, mas investir em áreas estratégicas do outro. É um desafio, né? Parece que a gente já está numa corda bamba. O Milei vai ter que se equilibrar para conseguir organizar as contas sem comprometer o futuro do país. Vamos ter que acompanhar para ver no que vai dar. E falando em coisa que pode dar o que falar, aqui no Brasil a polêmica da vez é o Pix, né? Parece que até a Polícia Federal entrou na história. Pois é, o Pix, que virou o xodó dos brasileiros, agora está no centro de uma polêmica envolvendo o deputado federal Nicolas Ferreira e o governo. Sério? Mas o que aconteceu? O Pix vai começar a ser taxado. Calma, não é bem assim. Tudo começou com um vídeo do Nicolas Ferreira que viralizou, né? Ele levantou a bola sobre uma possível taxação do Pix no futuro, né? Disse que algumas mudanças na fiscalização das transações financeiras poderiam ser o primeiro passo para começar a cobrar imposto em cima do sistema. Tipo, onde a fumaça, a fogo. Ah, Aí o governo se pronunciou sobre isso. se pronunciou sim. A Advocacia Geral da União tratou logo de rebater as falas do deputado, né? Dizendo que o vídeo era pura desinformação e não parou por aí, acionou a Polícia Federal para investigar o Nicolas Ferreira e outros críticos. Caramba, a coisa ficou séria. Mandar a Polícia Federal investigar um deputado por causa de um vídeo. Isso levanta um monte de questões sobre a liberdade de expressão, hein? Com certeza. A decisão do governo gerou muita crítica, muita gente viu isso como uma tentativa de censura, de intimidação. Afinal, o deputado estava ali, né? Expressando a opinião dele sobre um assunto que interessa todo mundo. E como é que terminou essa história? A investigação da Polícia Federal ainda está rolando. Tá sim, a investigação ainda está em andamento. Mas, olha só que reviravolta. O governo acabou revogando a norma da Receita Federal que tinha causado toda essa confusão. Essa norma, basicamente, aumentava a fiscalização em cima de transações via Pix acima de 20 mil para pessoas físicas e 15 mil para empresas. Ou seja, o governo voltou atrás. E por que será, hein? Parece que a pressão popular e a repercussão negativa pesaram bastante na decisão. Muita gente viu essa norma como uma forma de vigiar os trabalhadores informais, né? E os pequenos negócios. E isso gerou uma insatisfação enorme. Parece que o tiro saiu pela culatra. Em vez de aumentar o controle sobre o Pix, o governo acabou tendo que recuar. Essa situação toda mostra como é importante a gente poder debater, poder criticar. No fim das contas, foi a partir do questionamento, né, da crítica, que a sociedade conseguiu reverter uma medida que muita gente considerava prejudicial. E por falar em Pix, parece que o sistema também está trazendo boas notícias, né? Ouvi dizer que a Serasa vai começar a limpar o nome de quem está dívidas usando o Pix. E o melhor, tudo em tempo real. É isso aí. A partir de fevereiro, o aplicativo da Serasa vai permitir que as pessoas quitem suas dívidas negativadas usando o Pix, né? A promessa é que a atualização do nome sujo e do score de crédito aconteça na hora, sem burocracia. Que notícia incrível. Imagina só, nada de esperar dias ou semanas para ter o nome limpo depois de pagar uma dívida. Mas me explica uma coisa, como funciona essa mágica toda? É bem simples, na verdade. Ao quitar a dívida pelo aplicativo da Serasa usando o Pix, o pagamento é feito direto para a Datatec, a empresa que cuida dos dados da Serasa. A partir daí, a atualização do nome e do score acontece automaticamente. Parece até bom demais para ser verdade. Mas e se o sistema falhar?
E se a atualização não acontecer na hora? A Serasa garante que o sistema é seguro, é confiável, né? Mas é claro que imprevistos podem acontecer. O importante é guardar o comprovante de pagamento do Pix, né? Só para garantir caso dê algum problema. Faz sentido, é sempre bom se precaver. Mas, no geral, essa novidade da Serasa parece um passo e tenta para facilitar a vida de quem está com o nome sujo e quer renegociar suas dívidas, né? Com certeza, é uma notícia ótima, tanto para a economia quanto para a inclusão financeira no Brasil. Falando em novos rumos e inclusão, enquanto o Brasil se movimenta no cenário digital, o cenário político também está agitado, né? Com a posse do Donald Trump nos Estados Unidos e a presença de uma comitiva brasileira no evento. Pois é. A posse do Trump deu o que falar, principalmente por causa da presença de alguns políticos brasileiros polêmicos, né? Como o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, além da Bia Kicis, do Gustavo Gayer e do próprio Nicolas Ferreira. Mas por que essa turma foi para os Estados Unidos? O Jair Bolsonaro não foi convidado. Na verdade, ele até recebeu o convite para a posse, mas o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido dele para liberar o passaporte. Parece que a justiça brasileira ainda está de olho nos passos do ex-presidente. Mas e o Eduardo Bolsonaro, o que ele foi fazer lá? Representar o pai? Ele disse que sim. A comitiva foi aos Estados Unidos para prestigiar a posse do Trump e estreitar laços com a direita americana. Interessante, essa visita. Exatamente. Essa visita toda mostra que as conexões políticas entre Brasil e Estados Unidos continuam fortes, principalmente entre os grupos de direita, né? Agora é esperar para ver o que vai acontecer com essa aproximação toda. E por falar em decisões políticas que impactam a vida dos brasileiros, aqui em Minas Gerais, o governador Romeu Zema sancionou uma lei que autoriza a presença de segurança armada nas escolas estaduais. Verdade. A lei que também prevê a criação de comissões de segurança, né? Para integrar as escolas, os órgãos de segurança tem como objetivo aumentar a proteção de alunos e professores. Afinal, a violência nas escolas é uma preocupação cada vez maior, né? Segurança armada das escolas. Essa medida é bem polêmica, né? Com certeza. Tem gente que defende a ideia, dizendo que a presença de armas nas escolas inibe a violência, aumenta a sensação de segurança. Por outro lado, tem quem critique, né? Dizendo que a medida pode aumentar o risco de acidentes, piorar a cultura de violência. É um debate complicado, Sam. Exatamente. É preciso analisar os prós e os contras com muito cuidado, né? Para garantir que a segurança nas escolas seja reforçada sem comprometer o ambiente de ensino e o bem-estar da comunidade escolar. E a lei também fala em comissões de segurança, né? O que seriam essas comissões? Essas comissões, elas serão formadas por representantes das escolas, da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos Conselhos Tutelares, da Defensoria Pública, do Ministério Público e do Poder Judiciário. Nossa, quanta gente! Mas qual o objetivo dessas comissões? A ideia é criar uma rede de colaboração para identificar e prevenir riscos à segurança nas escolas, né? Além de desenvolver ações conjuntas para promover a paz no ambiente escolar. Parece uma boa iniciativa. Afinal, a segurança nas escolas é responsabilidade de todos, né? Não só da polícia. Com certeza, a participação da comunidade escolar, dos órgãos públicos, é fundamental para construir um ambiente escolar mais seguro e acolhedor para todo mundo. E essa foi a primeira parte do nosso plantão de notícias de hoje. Vimos que os acontecimentos não param, né? Do Brasil à Argentina, passando pelos Estados Unidos. E a gente continua a nossa análise na próxima parte do programa, desvendando mais detalhes sobre a posse do Trump, a crise econômica na Argentina e as novas regras do Pix. Fiquem ligados! E voltamos com a segunda parte do nosso plantão de notícias. A gente deu uma volta pelo mundo na primeira parte, agora acho que a gente podia focar um pouco mais aqui, né? No cenário político, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. É isso aí. Afinal, eleições americanas sempre dão o que falar por aqui, né? E dessa vez não foi diferente. A posse do Trump, com a presença de políticos brasileiros, acendeu um alerta para as relações entre os dois países. Sem dúvida. A presença de figuras como Eduardo Bolsonaro e outros parlamentares da direita na posse do Trump, né, sinaliza uma reaproximação entre esses grupos e o novo governo americano. Uma aproximação que pode ter implicações importantes para a política externa brasileira. Que tipo de implicações? O que a gente pode esperar dessa reaproximação com o governo Trump? Olha, é cedo para ter certeza, né? Mas alguns pontos merecem atenção. O Trump, ele é conhecido por sua política externa, digamos, América em primeiro lugar, né? Ele prioriza os interesses dos Estados Unidos acima de tudo. E isso pode significar uma postura mais dura em relação a acordos comerciais, né? E a temas como a questão ambiental. Entendi. Ou seja, essa reaproximação com o Trump pode trazer alguns desafios para o Brasil, né? Principalmente na área econômica e ambiental. Mas, em relação à política interna, essa aproximação com a direita americana pode influenciar o cenário político brasileiro. Ah, com certeza. A direita brasileira se inspira bastante na direita americana, né? Tanto no discurso quanto nas ideias. Essa reaproximação pode fortalecer esses grupos no Brasil, né?
dando mais visibilidade, mais poder para eles. Então a gente pode esperar um aumento da polarização política no Brasil, com a direita se fortalecendo e se espelhando cada vez mais na direita americana. É uma possibilidade. Mas é importante a gente lembrar que política brasileira tem suas próprias características, né? É complexa, está sempre mudando. A influência da direita americana pode ser grande, mas não é a única coisa que importa. Verdade. A política brasileira tem lá suas nuances. É. Mas, voltando à posse do Trump, a ausência do Jair Bolsonaro no evento também foi bastante comentada, né? Afinal, ele sempre se declarou fã do Trump. É verdade. A negativa do STF em liberar o passaporte do Bolsonaro, né? Impediu ele de ir à posse do Trump. Essa decisão, ela gerou frustração entre os apoiadores dele, né? E levantou um debate sobre os limites da liberdade de ir e vir do ex-presidente. E falando em limites e decisões polêmicas, a gente não pode deixar de comentar a nova lei aqui em Minas, né? Sancionada pelo governador Zema, que autoriza a presença de segurança armada nas escolas. Pois é, essa medida gerou bastante discussão, né? Afinal, a presença de armas em ambiente escolar é um tema, né? Delicado e que precisa ser tratado com muito cuidado. Quais são os argumentos a favor e contra essa medida? Quem defende a lei diz que a presença da segurança armada pode inibir a violência, né? Aumentar a sensação de segurança nas escolas. Afinal, a gente sabe que a violência nas escolas é uma realidade preocupante, né? E medidas para proteger alunos e professores são urgentes. Faz sentido, mas quem critica a lei, o que diz? Os críticos argumentam que a presença de armas nas escolas pode acabar aumentando o risco de acidentes, né? E piorar a cultura de violência. Além disso, eles questionam se a medida é realmente eficaz na prevenção de crimes, argumentando que a segurança nas escolas depende de um conjunto de ações, né? Não só da presença de armas. É um debate complexo, né? Sem uma resposta fácil. Acho que a gente precisa se perguntar qual o impacto real dessa medida para a segurança das escolas, né? Será que a presença de armas realmente protege ou pode acabar colocando em risco a vida de alunos e professores? Exatamente, essa é a grande questão. A lei, ela prevê a criação de comissões de segurança colaborativa, né, que vão analisar os riscos e definir as estratégias de segurança para cada escola. Já precisa acompanhar de perto a implementação da lei para entender os impactos, né, e avaliar se ela realmente contribui para a segurança nas escolas ou se só aumenta a sensação de medo e insegurança. É isso aí. A gente precisa ficar de olho, né? E acompanhar de perto os desdobramentos dessa lei e os impactos para a comunidade escolar. E por falar em comunidade, outro assunto que tem gerado muita discussão é a polêmica envolvendo o Pix, né? E a possível taxação do sistema. Verdade. Apesar do governo ter voltado atrás na medida que aumentava a fiscalização das transações via Pix, né? A polêmica ela deixou um clima de desconfiança, né, entre os usuários. Mas afinal, o Pix vai ser taxado ou não? Por enquanto, não. O governo garante que não tem planos para taxar o Pix. Mas a polêmica. Ou seja, a gente precisa ficar de olho e acompanhar de perto o que o governo vai fazer em relação ao Pix. Afinal, como diz o ditado, em time que está ganhando não se mexe, né? E o Pix, sem dúvida, é um sucesso que facilitou a vida de muita gente. Com certeza. A gente torce para que o governo mantenha o Pix gratuito, né? E continue trabalhando para melhorar o sistema, né? Garantindo que ele seja seguro e acessível para todos. E por falar em acessibilidade e facilidades, a gente não pode esquecer da novidade da Serasa, né? Que vai começar a limpar o nome de quem que tá dívidas usando Pix tudo em tempo real. Verdade. Essa é uma notícia que merece ser comemorada, né? Afinal, ter o nome sujo é um problema que afeta muita gente no Brasil, né? E a possibilidade de limpar o nome de forma rápida, prática, usando Pix, é um avanço e tanto para a inclusão financeira no país. Sem dúvida. A gente espera que essa iniciativa da Serasa inspire outras empresas a oferecer soluções inovadoras, né? Para facilitar a vida dos consumidores e promover a inclusão financeira. Afinal, o acesso ao crédito é fundamental para o desenvolvimento do país. E essa foi a segunda parte do nosso plantão de notícias. A gente discutiu a posse do Trump, a polêmica de segurança armada nas escolas, a possível taxação do Pix e a novidade da Serasa para limpar o nome sujo. E na próxima parte a gente volta com mais análises sobre esses e outros assuntos que estão movimentando o Brasil e o mundo. Fiquem ligados. De volta para a última parte do nosso plantão de notícias. Para fechar com chave de ouro, a gente vai mergulhar num dos assuntos mais comentados da semana. A economia argentina e as polêmicas medidas do presidente Javier Milei. É verdade. A Argentina está passando por uma fase de mudanças e tanto. Essa política de austeridade que o Milei implementou tem dado o que falar. A grande questão é, será que essa estratégia vai salvar a economia argentina ou acabar afundando o país de vez? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Para entender melhor essa situação, a gente precisa olhar para os dois lados da moeda. De um lado, a austeridade tem se mostrado eficaz no combate à inflação, né? Como a gente viu lá na primeira parte do programa, a inflação argentina desacelerou bastante em 2024. Foi a primeira queda significativa em quase 10 anos. É verdade, a inflação que estava nas alturas deu uma bela freada. Mas e o outro lado da moeda?
Quais os riscos dessa política de austeridade para a economia argentina? Olha, os riscos existem e são preocupantes, né? A política do Milei, ela envolveu cortes em áreas essenciais, como saúde, educação e infraestrutura. Imagina o impacto disso na vida das pessoas. Que tipo de impacto esses cortes têm na vida dos argentinos? É um impacto direto na qualidade de vida. Com menos investimento em saúde, a população tem menos acesso a médicos, hospitais, medicamentos. Na educação, os cortes significam menos escolas, menos professores, menos material didático. E a falta de investimento em infraestrutura prejudica a economia como um todo, né? Com estradas ruins, transporte público ineficiente, menos obras. Nossa, realmente parece que a população argentina está pagando um preço alto por essa austeridade. Mas qual a justificativa do governo para fazer esses cortes? O governo argumenta que os cortes são necessários para equilibrar as contas públicas, né? Diminuir a dívida do país. A Argentina está em crise há anos e a austeridade seria o único caminho para a recuperação, né? Na visão deles. Sei, é aquele dilema, né? Remédio amargo para curar a doença. Mas será que essa austeridade é a única solução para a crise argentina? Muitos economistas defendem que é preciso um plano mais amplo, né? Que combine a austeridade com medidas para estimular o crescimento econômico. Investir em áreas importantes, como a indústria, a tecnologia, né? Isso é fundamental para gerar empregos, aumentar a produtividade e fortalecer a economia. Ou seja, só apertar o cinto não basta, né? A Argentina precisa de um plano mais completo, que ataque a crise por várias frentes, buscando equilíbrio entre o controle das contas públicas e o estímulo ao crescimento. Exatamente, é um desafio enorme, que exige planejamento, diálogo com a sociedade e, principalmente, compromisso com o bem-estar da população. A economia não pode ser um fim em si mesma, né? Ela precisa servir para melhorar a vida das pessoas. Concordo plenamente. E essa foi a nossa análise da crise econômica na Argentina, assunto complexo, né? Em que ainda dá muito o que falar. Mas antes de encerrar, eu queria voltar naquela polêmica da segurança armada nas escolas aqui em Minas Gerais, que a gente comentou na segunda parte do programa. É verdade, a lei do governador Zema ainda está gerando muita discussão, né? Afinal, a presença de armas em escolas é um tema que divide opiniões e exige muita responsabilidade. E o que a gente pode esperar da implementação dessa lei? Quais os desafios, as perspectivas? O principal desafio é garantir que a presença da segurança armada nas escolas realmente aumente a segurança de alunos e professores, né? Sem aumentar o risco de acidente ou piorar a cultura de violência. A seleção e o treinamento dos profissionais de segurança, a fiscalização do porte de armas, o diálogo com a comunidade escolar, tudo isso é essencial. Ou seja, a implementação dessa lei exige cuidado, atenção, para a gente não acabar com um problema ainda maior. Mas além da segurança armada, a lei também prevê outras medidas, né? Como a criação de comissões de segurança, certo? Isso. Essas comissões, elas são formadas por representantes da escola, da polícia, dos conselhos tutelares, de outros órgãos, e são muito importantes para prevenir a violência, né? E promover a cultura de paz nas escolas. E como essas comissões podem ajudar na segurança das escolas? Elas podem atuar em várias frentes. Identificar fatores de risco, mediar conflitos, promover palestras, campanhas educativas, trabalhar com a rede de proteção social, criar planos de segurança específicos para cada escola, né? A segurança nas escolas depende de um conjunto de ações, né? Envolve toda a comunidade escolar. A segurança armada pode ser uma ferramenta, mas precisa ser usada com responsabilidade e junto com outras medidas, né? Preventivas e educativas. Com certeza. A segurança nas escolas é responsabilidade de todos nós, né? Cada um precisa fazer a sua parte para criar um ambiente escolar mais seguro e acolhedor para os nossos jovens. É isso aí. E com essa mensagem de união e responsabilidade, a gente encerra o plantão de notícias de hoje. Agradecemos a sua companhia e te convidamos a continuar acompanhando o Portal Minas para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Até a próxima! E